programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. É o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento nessa tarde todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, por mais uma segunda-feira, por mais um programa Momento com Deus. E que Deus venha falar aos nossos corações, E em relação ao tema, o tema dessa segunda-feira é: o que você vê como adversidade, Deus fará o milagre. Aleluia, amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nós sabemos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que nesses momentos a qual iremos passar numa rápida reflexão bíblica aqui, o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha impactar os ouvintes que necessitam de uma resposta vinda do céu, que o teu bradar já venha estar aberto dos altos céus até a cada coração. Fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que seu domingo foi maravilhoso e a sua segunda está sendo também maravilhosa. Como isso, irmã Silvia? Toda segunda-feira é o início de uma semana de vitórias. Como será uma semana de vitórias? Você descansando no Senhor, você esperando no Senhor, você crendo que dos altos céus Deus enviará o bradar e enviará o teu socorro, amém? Eu quero ler com os amados ouvintes nessa tarde, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 7, que diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Amados, eu orando esse final de semana, estou muito feliz que agora nós estamos com um canal no YouTube, É só digitar lá Missionária Silvia Regina. E se você não puder ver o programa no horário, você vai ver fora do horário. Então, a palavra de Deus diz, que aonde Deus está, as coisas se prosperam. E nessa tarde, nós vamos falar no livro de Atos sobre a cura de um coxo, de um homem que estava à porta do templo Formosa. A palavra de Deus diz que todas as manhãs aquele homem era levado e colocado ali para pedir esmolas, implorar, por moedas, por algo que para as pessoas que entravam para o templo poderiam ser resto, mas para ele era sobrevivência. Aquele homem, ele não andava, mas naquele dia algo iria acontecer. Mas como é pouquinho o nosso tempo, vamos para o capítulo 2 de Atos, que diz, sobre a descida do Pentecoste. Nós sabemos que em Jerusalém, todos os anos, havia, a festa da Páscoa, depois a do Pentecoste e depois a do Tabernáculos, E Deus, ele é tão incrível, porque teve a ascensão do seu filho subiu aos altos céus, e nós sabemos que a promessa de Deus era o quê? Que ele enviaria o Consolador. E naquela festa de Pentecoste, naquele dia, a palavra de Deus diz que veio dos altos céus um ruído, labassubedecanto labanai, e tomou todo aquele povo em línguas, e todos os povos de nações que estavam ali em Jerusalém conseguiam identificar o seu idioma. Irmã Silvia, o que vamos falar nesse dia? Nós vamos falar de milagre. Nós vamos falar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus opera. E a palavra de Deus diz que veio um vento impetuoso dos altos céus e tomou 3.000 homens, e eles falaram em línguas, em idiomas estranhos. E ali todos se entendiam. Amém? E a palavra de Deus diz que após esse
avivamento de Pentecostes, que foi inclusive no dia de Pentecostes, eu acredito que Deus daria o título da colheita da salvação, né? 3.000 pessoas começaram a sentir a graça do Espírito Santo. E Pedro, logo após, dá o seu primeiro discurso. O seu discurso, a qual viria a vir para Deus 3.000 batizados. E logo após, Pedro e João vão ao Templo Formosa, em Jerusalém. E subindo aquelas escadas, imagino eu, meu amado ouvinte, Pedro vira para João, né, cheio do Espírito, cheio da graça, né? Porque depois de ver, né, um vento impetuoso descer dos altos céus, tomar vários povos e aqueles povos se comunicarem, é assim hoje na sua vida. Deus está enviando socorro para sua mente. Deus está te dando um mapa para te guiar nesse dia. E esse mapa, somente o Espírito Santo pode te conduzir. E nesse dia, o Espírito Santo fala ao seu coração. O que você pensa ser adversidade, Deus fará o milagre. Aleluia! E subindo aquela escada, creio eu que Pedro virou para João e disse: o que é aquele movimento ali? E chegaram próximos. E viram uma pessoa sem esperança, uma pessoa mendigando para se alimentar, sem esperança de uma nova vida, sem expectativa futura. E quem sabe nesse dia você também se encontra assim. Você pensa assim: hoje é segunda, amanhã é terça, depois é quarta, ainda bem que chega sexta, vai dar sábado, e é tudo igual. Mas eu digo para você, a partir de hoje, se você colocar a tua fé em ação, não será igual. Deus fará a diferença. E aquilo que você vê como luta, como uma adversidade, Deus está transformando nesse momento num grande milagre. E ali, Pedro e João vão se comunicar com aquele homem. E ali a palavra de Deus diz que Pedro disse: eu não possuo ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E a palavra de Deus diz que Pedro tomou aquele homem pelas mãos. E a palavra de Deus diz que os seus pés e tornozelos se firmaram. E aquele homem deu um salto. Amados, aquele homem estava ali para pedir esmolas. E Deus deu o sobrenatural na vida daquele homem. E a palavra de Deus diz que ele entrou com Pedro e João pelo templo. Nós sabemos que naquele tempo, como até hoje no Muro das Lamentações, os homens vão até o Muro das Lamentações lamentar. As mulheres têm o seu posto mais para trás um pouco. E aquele tempo também não era diferente. Havia a parte do átrio das mulheres e dos homens. E a palavra de Deus não relata por qual Pedro e João entraram. Mas a palavra disse que eles entraram e foram e passaram. E ali ele começou de novo a fazer um novo discurso. Pedro estava no seu segundo discurso e tinha acabado de contemplar o seu primeiro milagre através do Espírito Santo de Deus. Mas como, irmã Silvia, o Pedro viu o milagre dele? Não, não é dele, é do Espírito Santo de Deus. Mas ele foi um instrumento usado por Deus. E nessa tarde, Deus quer te usar como um instrumento nas mãos de Deus. Como isso? Você colocando a sua fé em prática. Você exercendo a palavra de Deus. Você jejuando, você orando, você buscando ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que quanto mais nós aquecemos na presença de Deus, quanto mais encostamos junto ao altar de Deus, mais a brasa se acende dentro do nosso coração. E a palavra de Deus diz que ali Pedro começou a falar daquele milagre, que era a promessa. E ele começou a pregar ali para os judeus e dizer que eles tinham negado aquele que prometeu que enviaria o Consolador. E a palavra de Deus diz que chegou a 5.000 pessoas que se converteram. A palavra de Deus diz no capítulo 4, no versículo 4 assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram,
subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu amado, que nós estamos aqui para falar do coxo. Nós não estamos aqui para falar sobre a história de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que aquele coxo, ele estava sem esperança. Aquele coxo estava à porta do templo. Eu não sei aonde você está nesse dia, mas eu quero dizer que quem está à porta tem que abrir. E ali a porta estava aberta, porque a palavra de Deus diz que aquele coxo ficava ali no horário que ficava aberto o templo. E nesse dia você está à porta do coração de Deus, mas você precisa abrir a porta do seu coração. Eu não sei o que você necessita nesse dia, mas da mesma forma que aquele coxo não tinha esperança, que ele estava ali à porta esperando para receber uma esmola, Deus o surpreendeu, porque o nosso Deus é Deus de surpresa. E Deus, eu buscando o Espírito Santo de Deus, Deus me levava à história de um outro coxo com o nome de Mefibosete, que está no capítulo 2 de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 7, que diz assim: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aqui é um outro coxo, que era neto de Saul e filho de Jonatas. Sabemos que Saul e Jonatas morreu e Mefibosete foi para uma terra distante chamada terra de Lodebar, terra da provação, terra da aflição. E ali passaram-se muitos anos, porque quando ele tinha 5 anos, que a sua babá foi correr com ele, que caiu, ele ficou manco, ele ficou com seus pés quebrados. E ele foi abandonado pelas promessas do homem e esqueceu, eu acredito, até a promessa de Deus. Mas lá em Lodebar, ele já adulto de idade, eu acredito que ele pensava: se meu pai fosse vivo, por o amor que Davi tinha a Jonatas, meu pai, eu não estaria nessa situação. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus trouxe a mente de Davi para perguntar a Ziba se existia alguém da descendência de Saul e de Jonatas. E Ziba disse: existe um coxo, um manco, que está lá em Lodebar. Ninguém nem lembra. E Davi disse: busque-o, traga-o até a mim. E a palavra de Deus diz que foram até Lodebar e buscaram aquele coxo. E quando Mefibosete se deparou com Davi, como diz em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, ele temeu, pensou assim: o que ele vai fazer comigo? Mas ali Davi disse que era o dia da restituição de tudo que era do seu avô e do seu pai, seria dele, e ele sentaria à mesa do rei. Irmã Silvia, por que você está falando de um coxo do Velho Testamento, que era neto de rei e que foi abandonado e de repente restituiu todos os seus bens materiais, o seu emocional, restituiu a sua vida na terra? E por que você está falando de um no livro de Atos, após o Pentecostes, a qual Pedro foi ministrar e ali se levantou? Eu quero dizer e te explicar. A primeira situação que eu relatei, que estava em Atos dos Apóstolos, estávamos no tempo como estamos da graça. Estamos no tempo do Espírito Santo que desce e fala aos nossos corações. 24 horas por dia o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado. E é somente nós nos dirigirmos a Ele que Ele está pronto a nos ouvir. A palavra de Deus diz que quando aquele coxo estava na escada ali, frente àquele templo de Formosa, ele estava sem esperança. E ali Deus queria fazer o sobrenatural, para que os judeus pudessem contemplar que a promessa de Deus estava se cumprindo na vida de Pedro, de João, e que se cumpriria. Porque o livro do apóstolo, de Atos dos Apóstolos, é o livro do desimpedimento. E a palavra de Deus diz que aquele homem deu um salto. E através daquele milagre,
mas 2.000 vidas foram alcançadas, chegando a 5.000 vidas. E nós retornando agora no livro de 2 Samuel, o tempo é muito curto para desenvolver uma palavra tão profunda. Davi se lembra. Por que Davi se lembrou, meu amado ouvinte? Porque Davi era amigo de Jonatas. Eles haviam feito uma união, uma aliança de amizade eterna. E Davi nunca esquecera de Jonatas, porque toda vez que Saul se levantava contra a vida de Davi, Jonatas defendia Davi, até perante o seu pai. E quem sabe, meu amado, você tem uma aliança com alguém aqui na terra, mas Deus quer que você tenha uma aliança hoje com alguém lá no céu, que é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi se lembrou. Amados, quando as pessoas semeiam bem, elas só irão colher o bem. Isso quer dizer o quê? Que o pai de Mefibosete, ele plantou o bem na vida de Davi. Ele plantou coisas boas. Então, nessa tarde, Deus quer que nós venhamos colher também coisas boas, mas é necessário que nós venhamos plantar junto ao nosso próximo. Nós sabemos que Davi e Jonatas tinham uma amizade diferente. E a palavra de Deus diz que Deus restituiu tudo na vida de Mefibosete. Mefibosete não voltou a andar, porque os seus pés foram quebrados aos 5 anos de idade, quando a sua babá corria com ele para que ele não viesse morrer. Mas ele tinha uma promessa. Então, eu não sei qual é a promessa que Deus tem na sua vida nesse dia, mas eu quero que você entenda que Deus está transformando a sua adversidade em um grande milagre. Eu não sei em qual situação você está. Se você está em Lodebar, sem esperança, sem saber que Deus vai fazer e pode fazer, como Ele vai fazer, ou você está na igreja confiante, mas você está com uma fé morna na presença de Deus. Porque quando nós falamos do Velho Testamento, nós não estamos falando da graça, porque vivia no tempo da lei. Mas Deus operava milagres sobrenaturais através dos reis, dos profetas. E Deus, no Novo Testamento, Ele faz através do seu Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, se você está nesse dia em Lodebar como Mefibosete, Deus vai te trazer. A carruagem já está aí te buscando para você vir até o rei. E o rei significa vir à presença de Deus. Deus nessa tarde quer ter um encontro com você. Deus quer restituir não somente as suas bênçãos materiais, espirituais, ministeriais, mas também o seu emocional. Eu contemplo Deus entrando em corações nessa tarde, Deus alegrando pessoas sem esperanças. Eu vejo Deus Ralabassúbia de canto labanaia, tirando muitas raízes de amargura, raízes de dor, raízes de angústia, e colocando alegria, colocando gozo. Nós sabemos que aquele coxo que estava ali em Lodebar, com o nome de Mefibosete, em 2 Samuel, ele estava sem esperança, porque o seu avô era rei, perseguia Davi e havia sido morto. O seu pai era o melhor amigo de Davi, havia sido morto. Ele, para fugir daquela situação, quebrou os pés. Ele não tinha esperança, mas Deus, quando Ele quer, Ele sabe o seu endereço. E nessa tarde Deus manda te dizer, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, Ele vai à sua casa. Nesse dia o Espírito Santo te dará a sua vitória. Aleluia. E ali Mefibosete pensou: como? O rei quer falar comigo? Eu nessa terra distante, terra de sofrimento? O que o rei vai fazer? Será que também irá me matar? Não. Quando a sua luta está demais, Deus, Ele chega com o milagre. E o milagre significa o quê? Aquilo que não acreditamos. E naquele dia, eu quero dizer para vocês, meus amados ouvintes, que Mefibosete, ele viu que Deus não estava dentro do tempo dele, mas Mefibosete estava dentro do tempo de Deus. E era tempo de exaltação. E colocaram Mefibosete naquela carruagem e levaram até o rei. E a palavra de Deus diz
que o rei disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás o pão sempre à minha mesa. Amados, quando estamos na presença de Deus, não falta o alimento espiritual sobre as nossas vidas. Irmã Silvia, mas o que quer dizer alimento espiritual com financeiro, familiar? Eu tenho uma pessoa com droga na família, tem tudo a ver. Porque quando você tem um alimento e senta junto à mesa de Deus todos os dias, conversando com Deus, dialogando, sendo amigo de Deus, Ele manda o socorro. E Ele manda a carruagem te buscar nesse dia. Não importa se você está passando humilhação, se você está passando aflição. Deus diz nesse dia que chegou o tempo da tua vitória. Chegou o dia de sentar junto à mesa, junto ao Pai, e comer o melhor dessa terra. Eu quero dizer que Deus, nessa hora, abriu o céu. E a palavra de Deus diz que também, nesse nosso tempo, pode vir um vento impetuoso do céu, quebrar todas as hortes, todas as potestades do inimigo, e Deus enviar um anjo para guerrear e entregar a sua vitória nesse dia. E quando nós falamos daquele coxo que estava frente ao Templo Formosa, eu acredito que ele já era uma situação diferente. Porque ali já era o tempo da graça. Jesus tinha descido, tinha exercido o seu ministério 33 anos na terra, tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, tinha aparecido 3 vezes para os discípulos, já tinha tido a sua ascensão de junto ao Pai, e já tinha descido, como ele falou que desceria, o Espírito Santo Consolador. Aquele homem estava ali, frente à porta do Templo de Formosa. Ele sabia que os que entravam ali era para orar, para buscar, mas ele não estava ali para buscar a sua vitória, que era andar. Ele estava ali para mendigar. Irmã Silvia, me explica o que é isso. Por que o coxo estava em frente ao Templo Formosa mendigando? Talvez seja a sua situação. Você conhece Deus, você sabe o que Deus faz, mas você prefere murmurar com as pessoas os seus problemas do que se direcionar a Deus e dizer: Deus, eu não posso, mas eu sirvo um Deus que faz. E aquele coxo, ele estava ali numa situação difícil, mas a palavra de Deus diz que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, e vendo aquela situação, eles pararam e disseram: não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Anda em nome de Jesus. Meu amado, quem sabe o programa Momento com Deus é 30 minutos. Mas quem sabe nesses 30 minutos Deus está falando ao seu coração, como Pedro e João falou àquele coxo que estava ali perto do Templo Formosa. Quem sabe nessa tarde Deus diz assim para você: larga os teus problemas, levanta, olha para cima, olha para o alto, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que os teus olhos não conhecem. E a palavra de Deus diz que Deus fará o milagre nesse dia. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, eu sinto a presença do Teu Santo Espírito neste lugar. Infelizmente, o momento é pouco para uma palavra tão profunda. Eu não sei, Deus, como está a situação de cada ouvinte nesse dia, mas o Teu Espírito Santo é conhecedor. Deus, que o Senhor venha curar as enfermidades emocionais, que o Senhor venha entrar tirando as angústias, as raízes de amargura, que o Senhor venha entrar, Deus, tirando, Deus, aquele que não consegue perdoar o teu próximo. Entra na nossa vida nesse dia, Espírito Santo de Deus, nos guarda de uma maneira sobrenatural. Nós necessitamos sentir a tua graça nesse dia, nós necessitamos sentir o céu aberto, Deus, e descer, Deus, também o teu Espírito Consolador até a nós. E sabemos que o Senhor já tem feito isso nesses momentos com Deus a qual passamos aqui. Senhor, existem pessoas nesse dia que estão como Mefibosete em Lodebar, pensando que estão abandonadas pelo Senhor, pensando que não há promessa do Senhor sobre a vida deles, mas que o Senhor também envie, Deus, a tua carruagem e que busque
para sentar junto à tua mesa, Pai. Necessitamos buscar a tua presença. Necessitamos a cada dia buscarmos sermos amigos de Deus, termos intimidades com o Senhor, porque sabemos que quando estamos próximos do Senhor, as nossas lutas desaparecem, porque o Senhor abre a nossa mente. O Senhor é Deus que abre o foco, Pai. E que nosso foco nesse dia venha a ser estar na tua santa presença. Deus, o tema desse dia diz que aquilo que pensamos e vemos como adversidade, o Senhor fará o milagre. Deus, eu quero na próxima segunda-feira sentir que o Senhor operou muitos milagres nessa semana no decorrer na vida dos nossos amados ouvintes. Abençoa a vida da Thalita, minha companheira de programa, a Sintonia FM, também o nosso canal agora ali no YouTube, que venha ser bênção para aqueles que necessitam de uma palavra impactante, vinda diretamente do Teu Santo Espírito. Fica conosco, nos dê uma semana de vitórias, uma semana a qual venhamos alcançar a Tua graça, a Tua misericórdia e venhamos contemplar os milagres sobre a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, nós encerramos aqui. E se o seu problema é de nascença, Deus irá mover. Porque nós precisamos nascer para Cristo. E nessa tarde, Deus quer que o seu coração nasça para Ele. Essas deficiências físicas que Deus quis falar nesse dia, não são deficiências somente bíblicas do Velho e do Novo Testamento, mas são deficiências do nosso coração, que nos impedem de ter uma aproximação de Deus, de ter uma amizade, uma aliança verdadeira com Deus. Que Deus guarde a tua vida. E na próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Rádio Sintonia FM.